Salve Maria! Hoje, dia 17 de outubro de 2020, celebramos a memória de Santo Inácio de Antioquia. O evangelho de hoje encontra-se em São Lucas, no capítulo 12, no versículos de 8 ao 12. Do evangelho segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com que vos defendereis, ou com o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, à primeira vista, nosso Senhor nos falando neste Evangelho, nos traz e nos faz refletir que Ele dará testemunho diante dos anjos lá no céu, na glória eterna, daqueles que realmente derem testemunho de Jesus. Então a nossa vida é um convite, é uma expressão de fé para a cada dia estarmos motivados para dar testemunho de Cristo, com uma vida autêntica, com uma vida verdadeira, e não como ouvíamos esta semana, voltada à hipocrisia, como os fariseus. Nós somos o novo povo eleito do Senhor. E agora, com certeza, batizados, crismados e com o sacramento da Eucaristia e, claro, os demais sacramentos, nós somos movidos por este Espírito Santo a dar testemunho do Cristo. E é interessante que Jesus também coloca outra realidade para nós. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado. Interessante, né? Mas dizer algo contra o Cristo é dizer que nós cremos em Jesus. Muitas vezes, algumas pessoas, no momento de crise, de decepção, de medo, diante da morte, começa, a colocar coisas diante de nosso Senhor, até criticar a sua ação, a questionar se Deus existe. Imaginemos esta pandemia, quantas pessoas em sofrimento, em agonia, pessoas que estão 8 meses sem sair de casa, quanta dor, quanta dificuldade, E alguns colocavam realmente, falando mal de Jesus, para si mesmo, às vezes murmurando interiormente, falando realmente algo que desagrada ao coração de Jesus, que tanto nos amou, que tanto nos ama, e continua, a derramar-se sobre cada um de nós. E Jesus diz, aí voltamos ao Evangelho: mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. E aqui está o grande problema. O que é, blasfemar contra o Espírito Santo? O que é o pecado contra o Espírito Santo? Veja só. O pecado contra o Espírito Santo é a perda da fé. É deixar de crer. Dizer Deus não existe, eu não creio no Cristo, eu não creio na encarnação. É a apostasia, ou seja, renegar a fé, depois da iluminação dada pelo Espírito Santo. Claro, muitas vezes as pessoas receberam o batismo, e acham, por bem, pensando que tem o conhecimento de tudo, da realidade, e se acham superiores a Deus. Consagram-se ao demônio e querem ser apóstatas da fé. Alguns anos atrás eu recebi uma carta endereçada à paróquia, à minha pessoa, e com endereço para que eu retornasse, dizendo que a pessoa em questão que me escreveu queria que eu emitisse um documento que ela seria uma apóstata, que ela queria tirar a validade do seu batismo e tantas outras realidades.
imaginemos como Satanás age, né? As pessoas que muitas vezes de caminhada, de fé, viram a cabeça, não é? Ou seja, tem uma... nem sei que palavra utilizar, não é? Para dizer uma pessoa que deixa de crer, deixa de esperar, né? E pede para que eu emitisse uma carta dizendo que ele era apóstolo, que ele estava renegando a fé católica, a fé no Cristo, a fé no Pai e no Espírito Santo. E nós percebemos, né? É um pecado imperdoável, fala nosso Senhor. Não porque Deus não perdoe, mas porque quem o comete não o reconhece e nem se arrepende e nem se dispõe a se converter. Então, uma pessoa que renega a fé, que é chamado de apóstata, ela não quer saber da fé. E para esta pessoa não existe perdão, não existe salvação, porque ela não crê. Porque a salvação, né, exige de nós, não é, esta realidade: eu creio, eu tenho fé, eu espero em nosso Senhor. E Ele confirma todas estas realidades na nossa vida. Mas se a pessoa, né, a princípio já diz que não crê no Cristo, vai viver, vai morrer como qualquer bicho, como qualquer árvore que nasce e cresce, depois é podada, ou ela morre, ou ela seca, ou o bicho vai comer, né? E é essa a realidade que Jesus coloca diante dos nossos olhos. O pecado de quem não se reconhece pecador, veja só, viu? O pecado daquelas pessoas que não reconhecem, né, que não têm pecado e por isso pensam não precisar de perdão. A sua forma mais abstrata é a de quem mente para, aparentando o que não é, fazer bela figura. Interessante, né? Veja, a pessoa mente, né? É um mentiroso. Enquanto esses dias estamos ouvindo no horário político, me perdoe o comentário. Mas, então, é necessário que nós sejamos verdadeiros e autênticos. A mentira não nos leva a nada. Hoje eu assistindo o jornal na Band estava falando que a mentira pode ser uma doença que a pessoa carrega em si, né? Mas pode ser falta de vergonha, né? Falta de vergonha, é isso mesmo, né? De ser verdadeiro, de ser autêntico, de ser justo. Tem gente que mente uma mentira atrás da outra, atrás da outra, atrás da outra, atrás da outra, mas que isso é coisa da sua cabeça. Precisa de um acompanhamento de um psicólogo, de um psiquiatra, para ajudar realmente a redescobrir, né, e viver na verdade. Mas do contrário, nós percebemos, né, que as pessoas querem ter, aparentar ter, por isso mentem. Por isso, né, querem estar na nata. E isso não serve para nós. Aos olhos de Deus, nós precisamos, a cada dia, estar conscientes do nosso ser que tem uma tendência ao pecado, mas que Deus nos reveste do alto e nos dá a graça que nos santifica a cada dia. Então peçamos a nosso Senhor que Ele venha e combata em nós todo este espírito mundano, desgraçado, que nos arrasta para baixo, que quer nos dominar, para que a cada dia esse Espírito Santo, vindo em nosso socorro, aumente em nós a fé, a esperança, a caridade, e que a cada dia nós sejamos capazes de professar a nossa fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.